Alexandra Camargo, eu sou gerente do Centro Carioca de Design. O Centro Carioca de Design existe desde 2010 na Praça Tiradentes. É um centro que é vinculado ao Instituto de Patrimônio da Humanidade, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então esse é um ambiente municipal, um ambiente que tenta operar dentro do máximo possível dentro dessa esfera urbana, ligando o design às questões do patrimônio cultural e da esfera urbana. Ou seja, a gente trazer o máximo possível a reflexão sobre o design, os profissionais de design a pensarem na cidade do Rio de Janeiro, a pensarem como que o design pode ser um agente transformador e um agente dinamizador da questão urbana. A gente sabe que o Rio é uma cidade que precisa muito de ações de design. Os profissionais de design têm uma capacidade muito grande de trazer resposta para a cidade, para essas questões que a gente se coloca. Então, beleza. Primeiro quero te pedir então para você se apresentar e falar sobre como é que foi o início desse processo. Meu nome é João Dória, eu sou designer daqui do Rio, moro fora, em Oslo, Noruega. E mais ou menos 1 ano e meio, talvez, atrás, a Nina, Paim e eu estávamos nos comunicando, trocando e-mails, falando sobre coisas. E a gente ficou sabendo da Digital Pro Design e a gente pensou, bom, a gente tem que fazer alguma coisa. A Nina já tinha feito um projeto aqui antes, tinha ido bem, não sei o que. A gente começou a discutir, bom, o que a gente pode fazer? Bom, na verdade o projeto começou no ano passado, mais ou menos, eu diria, julho, agosto do ano passado. Eu e o João, a gente é amigo de bastante tempo, assim, né? A gente se conhece e a gente estava os dois, eu morando na Alemanha e o João, na época, morando nos Estados Unidos. Nós dois estudamos fora do Brasil, estudamos no Brasil e depois fomos estudar fora do Brasil. E a gente começou a conversar meio naturalmente, assim, vamos fazer alguma coisa junto, o que a gente poderia fazer? E aí tinha um edital, a gente pensou, vamos fazer um workshop. De repente, enfim, criar algum tipo de contribuição, dar algum tipo de contribuição para a educação que a gente teve aqui no Brasil e promover algum tipo de intercâmbio com a experiência que a gente teve estudando fora. Eu acabei de me formar no mestrado e tal, nos Estados Unidos. E aí a gente ficou pensando, bom, o que está acontecendo no Rio na época que vai ser possível fazer o projeto? E a gente pensou, bom, vai ter a Copa do Mundo, vai ter as Olimpíadas. E a gente começou a tentar fazer correlações sobre isso e as questões educacionais que a gente queria trabalhar. E a gente pensou, pô, a questão do jogo no brasileiro é muito internalizada, né? A gente lida um com o outro de uma maneira muito amigável e a gente tem uma série de questões que fazem com que a socialização pra gente, que a gente seja bastante sociável, não tem muito problema nesse sentido. E aí, naquele momento, era um momento quente, era a Copa das Confederações, tinha acabado de acontecer. O Brasil estava em ebulição, a gente via por fora, mas a gente não estava aqui, né? E tinha discussões sobre o que vai acontecer com o Brasil na Copa do Mundo e no Rio de Janeiro, as Olimpíadas. E a gente, na verdade, sentiu uma vontade espontânea de tentar produzir uma resposta a isso através do design. E a gente ficou pensando como é que a gente pode observar esses dois fenômenos e responder a esses dois fenômenos, né, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, de maneira que isso afete a forma de um designer trabalhar de forma cotidiana, como fazer uma observação sobre um fenômeno do seu entorno e derivar uma maneira de trabalhar disso. E a gente começou a escrever, captar referências e pensar em pessoas que teriam um perfil parecido, pessoas daqui e de fora. Também era uma questão para a gente trazer gente de fora e promover esse encontro. The beginning of this story was that I was invited 2 years ago to participate in a school event, which I couldn't participate at the time. I was really sad that I couldn't make it, and 2 years later Nina and João came up with a new project and they approached me. I was invited, I guess, because I did a workshop 2 years ago in the Escola Aberta that also was in the Rio Center of Design. You know, probably Nina has organized that one in 2012. And probably it is that I work a lot with game structures, so probably it was therefore they thought of me again. And I was very happy and
honored to be able to come here. A gente começou a formatar o projeto e a gente começou a fazer várias analogias. Então, o processo de inscrição, a gente listava uma estrutura do futebol de salão, pedia para as pessoas responderem a isso. A gente se dividiu em times aqui e a gente, cada tutor, né, nós fomos 5, veio com um enunciado e a gente começou a compartilhar essas questões. A gente apresentou o enunciado para os participantes através de uma apresentação e cada um, enfim, continuou essa apresentação de outras maneiras. Eu fiz uma ficha, sei lá, mostrei bibliografia e tentando todo mundo assim, nós 5, resumir em uma frase o que você quer, entendeu? Então for my own interest and for my own practice, I guess I'm interested in, you kind of pointed it out a little bit already, instructions and setups and parameters which define a game. And I'm quite interested in the way how these parameters can be rethought, reinvented, shaped in order to result in something new. And not only because of the object, but I think the object, the round, spherical, perfectly shaped object is a very fascinating thing. Each you can continue. You can see here like people with brooms try to like just handle it because of it. You can continue. On top of it, as a field ball, One of the things I really enjoy in my own work is to start from something that is already existing. And I always really adore the Tiradentes Square, such an impressive space, especially after the walls have been removed. And to really make it into a field of play, it's not possible to transform it into a football field because there's a huge sculpture in the middle. And if we were to transform it into a football field, football would be played differently. I mean, the rules would change because of what it's offered. So yeah, this is what I was talking about. I didn't want to show many references because, wow, interesting counterbalance to modernist city planning. So my specific interest and also it's a kind of a close relationship or a direct analogy to the work that I've been doing at large is the idea of designing some kind of situation for the work to execute itself and also to try to see what kind of accidents can you generate out of a very careful blend of actions. This body that is activating all possible ways of movement. There's an underlying rule, even in the most simple sentence can be broken down into a syntactic rule. Of course, poetry has rules, like a haiku has 5, 7, and 5 syllables. Very much what João explained earlier, how a team functions. But you have the 4, 3, 4 sets up as well. What if every game was football? Like what is chess? What is chess for football? Yeah, what if like chess? How can we look about the chess and transform chess? Or a card game, like to create something, almost a fiction, about something to justify a beginning. So I wanted to create a story about the football. Construct something out of in it to make it. Chibaye dikaera, chibaye na mamaera, chibaye na mamaera, chibaye na mamaera, naraye na mamaera, roraraye, roraraera. Desde lá quando lhe furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo Ituaçu.
Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua. Na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo Ituaçu. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Aos meus olhos bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me rebolo pra continuar. Menino, como a rua que continua uma pelada. E a vida que há no menino atrás da bola. Para carro, para tudo, quando já não há tempo. Para apito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Só se não for brasileiro nessa hora. Só se não for brasileiro nessa hora. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua. Na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo Ituaçu. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua. Na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo Ituaçu. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Aos meus olhos bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sou e me rebolo pra continuar. Menino, como a rua que continua uma pelada. E a vida que há no menino atrás da bola. Para carro, para tudo, quando já não há tempo. Para apito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Só se não for brasileiro nessa hora. Só se não for brasileiro nessa hora. Yararara, yararara. That proposed a new way to play football. So I wrote the rules to this situation. And after that, I create the architecture to hold the audience. You can see the place for the audience. It comes like that. Uma bancada superpõe a outra que o está. But this is going to be like many injuries, you know, the guy falling in front. Gladiator. Oscar Meyer football, yeah. Saying about your concerns when you were actually trying out those things. You said about time and you didn't finish. Time and distance and how long each half of the game. Something like that. Yeah, and so I wanted to ask you, like, what makes football football? Like, what are the minimum conditions? Yeah. If you come back to the roots of the sports in Rio, it's like it's free. When you play a pelada, we call pelada in Rio. When you play a free soccer in the street, you don't know what team are you playing. You just want to score, you know, when you're kids. So it's like put a ball and a bunch of kids playing without any rules, not just kill someone is the. I don't know how to say that. How you can connect with people. Think about the teams that you support: Flamengo, Botafogo, Fluminense, the football teams here in Rio. There's no connection between those people besides the supporters, fans, you know what I mean? I'm Flamengo and I met a guy who's Flamengo, I hate that guy, you know what I mean? That guy sucks for me, but he's supporting my team, so how are we gonna, in the stadium, we're together, you know, and hugging and kissing, and wow, outside that, when the guy says something about politics or about life, I said,
shut up, man. So it's football. I'm not your friend. I'm just support the same team. It's complicated to think how you can connect the people besides a kind of mythical God. A gente convidou pessoas, a gente teve uma mesa redonda com o Fred Coelho, com o Edu Coimbra, olhamos trabalhos juntos, discutimos trabalhos, criticamos trabalhos, conversamos todos. Nesse sentido, o Campeonato Carioca de Design foi uma iniciativa muito bem recebida, porque ele traz reflexões em vários campos que o Rio de Janeiro está passando esse ano. A gente foi uma das cidades sede da Copa do Mundo do Brasil, a gente vem tentando fazer essas conexões, né, entre o design e a questão urbana. Então, quando a gente fala do Campeonato Carioca de Design, que faz uma ligação entre todos esses aspectos, de pensar as estratégias do jogo, ligadas às dinâmicas do design, quem são os atores, quem são os jogadores, como é que esses jogadores se movimentam dentro de um campo, fazendo esse paralelo, né, entre as dinâmicas do futebol e as dinâmicas dos projetos de design, como é que são essas ações, essas interações entre esses agentes. Foi uma reflexão que foi vista com muito interesse, assim, foi muito instigante para a gente saber, receber esse projeto e pensar no que isso ia dar. Né? E na minha cabeça isso diz muito respeito a você andar na rua e encontrar alguma coisa que te proporciona uma maneira de trabalhar. Então você viu, sei lá, um macaquinho, você quer fazer trabalho sobre macaquinhos, ou você viu um guarda municipal, sei lá, mexendo na lixeira, você consegue fazer um projeto sobre essas duas coisas. Não no sentido de você ilustrar essas coisas, fazer um desenho de macaquinho, mas tentar, sei lá, entender como um macaco se mexe, entendeu? E entender como isso pode oferecer informações para a sua maneira de trabalhar. When I come here and I see how people talk about football, how much it is part of their life, people, everyone here, students, teachers, come with like t-shirts and fan shirts, and it seems like everyone really has like a football shirt in their closet, which of course is not, you cannot imagine a thing like that, right? So it's the fact that it's really part of the culture is really fascinating, and from what we're going to show later on is this very sort of simple exercises of just the ball of a square. It really shows that if you only put a ball, people here will just interact, they will play. It's almost like a compulsive reaction that they have, so they will have to play with the ball. It was really great to be here. To actually talk about football. I reckon that there's, I was really interested to hear, the talk with Reggie and Edu, there was talk about how much football related idioms are in Brazilian language, and I think in lots of languages, you talk, you use expressions that are borrowed from football, so really it's quite huge. And it was fun to see that it's something that everyone engaged in. You see people with flamenco t-shirts and they're totally different people, but just because they have that same t-shirt on, there's a different bond. I think that is quite beautiful to see.
contra o outro. Eu acho que ele é campeonato porque a gente está... Bom, primeiro porque a gente está se apropriando do formato da relação entre treinador e equipe, sabe? O treinador é uma pessoa que trabalha junto com a equipe, em prol de alguma coisa. A relação dele com os jogadores não é a mesma relação do professor com os alunos, certo? Apesar dos brasileiros chamarem os seus treinadores de jogadores, uma coisa que eu realmente detesto. Mas eu acho que o treinador ele é parte da equipe, certo? Então, por isso que a gente escolheu um formato pequeno, sabe? De poucas pessoas trabalhando com esse treinador, que é uma espécie de catalisador, né? Ele, na verdade, a ideia, ele funciona para potencializar as qualidades daqueles jogadores. Eu acho que foi isso que a gente procurou fazer durante a semana. That was kind of like a process, an open process pretty much. It started when we kind of like very spontaneously rearranged things on the go, which is also something that I think is probably a Brazilian way of dealing with things, which for me was new, and I have to adapt to it, and I have to adapt to it, and it was maybe also kind of an interesting experience that things are a bit more organic and liquid and fluid, elastic as what I'm used to. So in that sense, it was for me interesting to see how things can evolve and how maybe also an assignment, a very clear sort of brief, can turn into something else and can maybe even change every day. So actually me and Nina ended up kind of reformulating the brief again and again and trying to adapt to the people that were there and what they brought to the table and what has been discussed. Eu acho que assim, eu tenho um interesse muito grande pelo problema, pela questão da educação, né? Eu acho que o design, como eu estava falando, ele precisa estar para mais gente do que para menos gente. E eu acho que a educação no Brasil, eu sou muito crítica a muitas coisas que eu, inclusive, experienciei, sabe? Eu acho que ela ainda é muito acadêmica, ela ainda está muito baseada nessa relação professor-detentor do conhecimento, aluno que absorve o conhecimento. E eu acho que ela pode ser muito mais do que isso. Então, assim, o campeonato é também uma tentativa de propor ou de pensar outras formas de aprendizado, sabe? Sim. Que não as formatos mais tradicionais. E... eu, assim, como é que eu vou dizer, acho que a primeira coisa que me impressionou já de cara foi que Nina e eu tínhamos uma expectativa muito específica em relação ao número de trabalhos gerados e a gente, sei lá, fez mais que o dobro, entendeu? Isso para mim já é uma questão interessante. Agora, enfim, no meu grupo, no caso, eu meio que quase que impus uma estrutura para eles no sentido de, olha, eu quero que vocês façam os trabalhos, mas eu quero que vocês documentem, e eu quero que vocês façam um Tumblr com referências visuais, e eu quero que vocês eu quero que vocês façam 300 outras coisas que dizem respeito, que te ajudam a fazer trabalhos, Então, a gente teve discussões, a gente teve pesquisa, a gente teve fazer trabalho específico, a gente teve conversar sobre trabalho específico, criticar o trabalho também um do outro, para mim é uma questão crucial no sentido de a gente estabelecer algum tipo de linguagem comum, onde as pessoas não se sintam ofendidas pelo fato de você falar que o trabalho não está funcionando, entendeu? E aí o dever do outro é falar, vem cá, eu acho que está funcionando, o que você não acha? E isso já cria um diálogo e as coisas se modificam e elas se transformam por causa dessa existência do outro, entendeu? Que é uma coisa que é uma pré-condição da nossa existência também, né? A gente existe sozinho em relação ao outro. Então eu estou muito satisfeito porque a gente já tem pistas meio que concretas que
muitas pessoas responderam de forma positiva em relação a isso influenciar o jeito delas trabalharem. E é isso, entendeu? A gente não pode garantir que os projetos tenham um tipo de retorno específico ou um tipo de raio específico de ação, por assim dizer. A gente não consegue garantir, sei lá, 500 likes no Facebook com uma ação específica que a gente fez aqui, mas de repente a gente consegue provocar conversas, a gente consegue provocar grupos de trabalho, a gente consegue provocar todas essas coisas pelo simples fato dos participantes terem sido generosos o suficiente para tirar uma semana do trabalho e vir aqui pra gente, que é surreal, entendeu? O projeto Workshop é um projeto aberto, a gente acolhe e a gente só vai ver o resultado disso depois. Não tem um conteúdo fechado, como às vezes é um seminário, uma exposição, você meio que já sabe o que você espera, né? O conteúdo de um workshop é uma coisa que ainda está por vir, então a gente está super curioso para ver o que vai sair aí desse campeonato carioca de design depois dessa Copa do Mundo, todas essas reflexões sobre futebol, vai ter Copa, não vai ter Copa, agora todo mundo sabe, já teve a Copa, né? Então o que vai sair disso em relação a design, vamos ver, uma coisa que a gente está querendo saber. O vendedor do time azul vai pegar 5 pessoas do time vermelho. Até o time de vocês vai serem sujeitos substantivos. Quem quer ser verbo do time azul? Quem quer ser substantivo aí? Não, né? O último mais precisamos de mais uma pessoa para o time azul. Laís! Laís! E vontade de ir ao campo, ser tropa pela independência. Cada um Tem uma questão que acabou sendo interessante, que é o caráter de exercício do workshop, que a gente tinha uma expectativa de, sei lá, ter 6 grupos e fazer um projeto por grupo, cada um grupo desenhar um jogo, mas na verdade a gente, sei lá, fez quase 15 projetos. E aí tinham jogos desenhados, mas tinham instalações, mas tinham vários vídeos e tinha uma projeção na fachada do CCD. Então a gente ficou tentando assim, trabalhar também de forma muito não prescrita nesse sentido. A gente não chegou aqui e falou, olha, faça um cartão de visita, faça um livro de 20 páginas. A gente falou, olha, veio esse enunciado aí, esse enunciado é aberto o suficiente para você fazer o que você quiser. Se você fazer um vídeo, vamos discutir como fazer um vídeo segundo essa maneira de ver o mundo. E em relação ao mural, em relação a objetos que foram feitos e jogos que foram feitos. Então, e aí coisas muito interessantes apareceram. A gente, sei lá, o grupo da UTA fez um poema chamado Altinha. Então cada um tinha uma palavra e eles meio que se configuravam como uma máquina de gerar poema, porque a bola ficava passando e ativando as palavras. Isso é uma maneira de trabalhar, que deriva de uma organização específica do futebol. E no nosso caso a mesma coisa, a gente lá com o DJ, a gente coloca 3 batidas e depois coloca outras 4 batidas de outro instrumento, coloca outras 3 batidas de outro instrumento no mesmo espaço de tempo,
E isso era essa transposição do 343 para a linha de trabalho com música e com vídeo também. A gente fez vários looks pequenininhos, fazendo músicas com brinquedinhos e tal. E eu tocava 2 vezes, ou tocava 5 vezes, ou tocava, sei lá, enfim. Essas coisas todas, então, Júlia e Yuta fizeram jogos e filmaram de lá de cima, então a gente tem imagens maravilhosas das pessoas na Praça de Tiradentes. Elas fizeram experimentos do tipo deixar várias bolas na Praça de Tiradentes e ver como é que as pessoas reagem a isso, como é que é uma decisão muito simples de design, só, enfim, interferir no seu entorno com uma ação muito simples provoca uma resposta das pessoas. Como é que pode isso? Assim, a gente lida com situações tão controladas, né? A gente quer, enfim, imprimir aquele negócio com 4 cores, tem que fechar o arquivo, tem que mandar para a gráfica, tem que ter certeza de que sai daquele jeito. E aqui a coisa é completamente cabeça para baixo, assim, a gente não quer saber o que vai acontecer antes de fazer, a gente quer se meter no processo e a gente quer discutir, a gente quer ficar, enfim, refazendo coisas até que elas meio que tomem vida própria e virem projetos, ou virem exercícios, ou virem conversas entre pessoas, ou virem esses grupos que se inscreveram aqui, os estudantes, de repente, virem grupos de amigos que possam fazer coletivos, que possam trabalhar juntos. A experiência de ter trabalhado com a Automática desde o início é fantástica, porque eu acho que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e te dão muita segurança, sabe? De que, sei lá, eu acho que a gente pôde, eu e o João, a gente realmente pôde se focar na concentração do evento, no embasamento teórico, na pesquisa de conteúdo, sabe? Na parte que é a parte que a gente realmente gosta, sabe? E tendo total tranquilidade de que, enfim, todos os pepinos e as questões de produção estariam resolvidos, assim, sabe? Eu acho que a introdução é muito legal, porque a galera automática entende o que a gente está fazendo, sabe? Que é uma coisa meio difícil, assim, sei lá, muita gente não entende qual é a relação, por que você está jogando pra qual é a relação disso com design, com a cidade, que isso, é uma gincana, é brincadeira, mas é sério, sabe? Eu acho que eles entendem, então, foi ótimo. A Automática é uma produtora que já trabalhou com a gente em algumas ocasiões, em uma eles trouxeram uma exposição para acontecer aqui e já entraram como proponente dentro do ProDesign. Eu acho que dentro do ProDesign essa é a primeira vez que a gente atua em parceria, mas a gente reconhece o trabalho da Automática como um trabalho de referência no campo da produção cultural no Rio. A gente conhece já o trabalho deles por algumas outras coisas que eles fazem, né? E isso é uma coisa importante para a gente também. A gente, quando a gente aprova um projeto com um conteúdo mais aberto, é importante a gente saber que os realizadores têm essa capacidade de entrega, né? Porque justamente por isso, porque a gente, como o final não tá dado, né? Pelo fato de ser um workshop, é importante a gente saber que os realizadores têm essa capacidade de entregar bons resultados e a Automática tem um histórico bastante interessante nesse sentido.
Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo Ituaçu. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo Ituaçu. Oh, 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 a vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Oh, 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 a vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Aos meus olhos bola a rua.